Então, o que tá acontecendo? O boxe nunca foi tão polêmico quanto tá agora. O Jake Paul, o youtuber que virou pugilista, vai enfrentar o Gervonta Tank Davis, um dos maiores nocauteadores, os caras mais letais do planeta, agora no dia 14 de novembro. Uma luta que tem tudo para ser um dos eventos mais assistidos do ano, mas também tá dividindo completamente a comunidade do boxe. A gente vai destrinchar tudo nesse vídeo dessa luta, quem são esses caras, o que tá em jogo e por que tá todo mundo falando desse confronto? Por que ele tem que ser levado a sério? Me pareceu ser muito estranho ser marcado para agora. Mas vamos entender. Antes, eu queria falar da nossa patrocinadora Growth Suplementos. Cara, a Growth lançou aqui uma linha, além dos suplementos que vocês conhecem, o Whey de 1 kg, tudo que você já conhece da Growth. Cara, essas camisas agora, Growth Sports, meu irmão, quem tiver a oportunidade, eu já vi elas custando de 115 até 65 reais. Tecido delas, aquele tecido tecnológico maravilhoso. Todos os meus treinos de boxe, agora eu botei uns cabelinhos na cabeça. Mas quando eu tava treinando boxe, cara, eu só tô usando essas camisas agora de treino. Elas são muito boas para absorver o suor. E, cara, estão melhorando muito meus treinos de boxe essas camisas aqui. Então eu sei que você deve conhecer a Growth pelos suplementos, mas entra na aba de moda deles, de roupa. Eles têm várias camisas, shorts de treino, que você pode dar um up aí também na sua vestimenta pro seu treino de boxe também. E obviamente, for comprar um suplemento, uma roupa, qualquer coisa na Growth Suplementos, quer apoiar o boxe brasileiro, utilize o cupom FALA. Você vai ganhar o seu desconto, vai ajudar nosso canal e aí você vai ajudar nosso projeto a continuar a fazer vídeos para vocês que vai trazer reflexões de lutas, documentários com a missão de digitalizar o boxe brasileiro. A gente já vai falar da luta, se você quiser ver a gente só falando da luta, pula aqui na minutagem na tela. Mas, cara, se você quiser conhecer um pouco da história de ambos os lutadores, eu vou fazer um pequeno contexto para vocês, apresentando o Gervonta e o Jake Paul. O Gervonta Davis, né, que é um cara que nasceu em Baltimore, cidade que não perdoa ninguém, Estados Unidos, bairro violento. A única saída que ele tinha era ou crime ou boxe. O Tank fez a escolha boa de escolher boas luvas de boxe e, graças a isso, o mundo ganhou um nocauteador dos mais espetaculares da sua atualidade. Desde criança, Davis mostrava que tinha algo de especial. Aos 5 anos de idade ele já estava na academia e aos 18 ele já era considerado uma das maiores promessas do boxe americano. O caminho dele, cara, não foi fácil, perdeu o pai ainda jovem, viu o amigo morrer na rua, tinha que lutar contra a pobreza extrema, passou fome. Cara, o boxe foi assim, a única opção que ele tinha, era uma questão de sobrevivência, né? E ele começou a carreira dele profissional em 2013. E, cara, é um puro show que ele fez, um horror para os adversários. O cara tinha 30 vitórias e apenas um empate e nenhuma derrota. O cara manteve uma estatística impressionante do boxe moderno. Atualmente, o Tank, ele ganhou, né, recentemente, o campeão dos leves pela WBA. Tinha um título mundial. E o mais interessante é que ele sempre foi conhecido por não aceitar muita palhaçada. Ele é um cara muito sério, diferente de outros boxeadores que topavam qualquer coisa por dinheiro. O nosso querido Tank sempre escolheu os adversários com muito cuidado, né? Ele sempre foi um cara muito respeitoso, sempre trabalhou muito bem o cartel dele. Mas, do nada, essa luta com o Jake Paul pegou todo mundo de surpresa. Por que diabos que ele vai aceitar uma luta dessa? Se tem uma coisa que separa o Gervonta de qualquer outro nocauteador, é a defesa dele. Enquanto a maioria desses punchers ficam pensando em bater e nocautear, nosso querido Tank desenvolveu uma das melhores defesas do boxe atual, principalmente aplicado ao shoulder roll, que a gente já fez um documentário. Se inscreva aqui no Esquiva Falando, pô. A gente já fez aqui um documentário sobre técnicas, lutadores, boxeadores, e a gente já falou da shoulder roll, da proteção de ombro, que é uma técnica também que o Gervonta pegou e transformou numa grande fortaleza dentro do ringue. Mas agora, a gente tem que falar do Jake Paul, antes de falar dessa luta, porque assim, o Jake, cara, não é um moleque, um palhaço qualquer do YouTube que nem ele era no passado. Ele sempre foi um youtuber famoso, trabalhou na Disney, mas nos últimos anos o cara virou uma máquina de fazer dinheiro, principalmente no boxe. E por mais que me doa admitir, cara, o cara tem mostrado uma evolução real dentro do ringue. O cara tem ficado bom demais. A história do Jake Paul começa em 2020 contra uma luta contra o NSNG, que era um outro youtuber britânico que prometia dar uma surra no Jake Paul. O Jake finalizou a luta no primeiro round com um gancho de direita que deixou o cara, assim, tipo, de boca aberta. Foi bizarro. E ali começou a ficar claro que o cara tava se levando a sério, ele começou a pegar gosto. Começou a lutar com outros lutadores de outros esportes, adversários questionáveis, como Nate Robinson, Ben Askren, Tyron Woodley. Já bateu no Anderson Silva e ganhou do Anderson Silva. E mostrou, cara, cada luta ele melhorava muito rápido. Contra a luta do Woodley, que eu falei também, especialmente, né, ele aplicou um nocaute que foi uma
cara, uma obra-prima, um overhand de direita que derrubou o ex-campeão do UFC como se ele fosse um amador. E o ponto de virada definitivo foi a luta contra o Mike Tyson em 2024. Cara, todo mundo sabia, né, que o lendário Iron Mike, mesmo aos 58 anos, achou que ia dar uma lição no Jake Paul, mas não foi o que a gente viu, né? O Jake Paul dominou a luta, tirou um pouco o pé, não tô falando que foi armado, mas assim, foi uma luta que foi pra pontos, que o Jake, ele não quis muito pra cima por causa da energia, porque não foi, acho que assim, de todas as lutas que o Jake Paul fez, eu acho que foi a mais simples de analisar. Mas assim, isso incomoda os puristas do boxe, a galera que curte muito boxe, que o Jake Paul é um grande brincalhão, que ele não tem técnica, que ele ganha mais dinheiro que boxeador. E assim, a galera tem um argumento pra se falar, mas não dá pra negar que o cara tá vindo pro mundo do boxe e que ele quer brigar pra conquistar um título mundial. Ele tem esse sonho. Isso pode se dizer também que é um pouco da ambição do garoto rico, né? O cara rico já ganhou tudo na vida, já ganhou todos os dinheiros do mundo, o cara quer ter poder. O que ele vai fazer? Entra no mundo da luta, fica obcecado, tem todo o dinheiro do mundo, quer transformar aquilo o grande objetivo da vida dele. E aí, a confirmação oficial chega na quarta-feira passada, Jake Paul contra Gervonta Davis, marcado para dia 14 de novembro de 2025 no State Farm Arena, que fica em Atlanta. E, cara, quando essa notícia saiu, o mundo do boxe parou, literalmente. Ninguém esperava por essa bomba, principalmente porque o Jake Paul, ele estava cotado para enfrentar o Anthony Joshua, e o Tank estava praticamente acertado para uma revanche contra o Lamont Roth Jr., alguns falavam de uma aposentadoria também, enfim. O que eu sei é, a Netflix vai transmitir esse evento para o mundo inteiro, assim como vai transmitir o do Canelo versus o Crawford, vai transmitir esse, a Netflix entrando em peso para o mundo do boxe, sem custo adicional para você que é assinante. Antigamente a gente tinha que assinar, sei lá, DAZN e pagar um pay-per-view extra. Hoje em dia, cara, graças à movimentação e o boxe voltando a patamares, e muito por causa do Jake Paul, tá? Porque o Jake Paul foi um dos primeiros caras a trazer o boxe para Netflix, ele conseguiu esse acordo com a Netflix junto com a empresa dele, para trazer uma transmissão de graça para quem já assina o Netflix, que é basicamente todo mundo. E só pra você ter uma ideia, as lutas do Jake Paul contra o Mike Tyson foram, assim, lutas que foram muito acima da média em recorde de audiência na plataforma. A gente tá falando de potencialmente mais de 150 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Por isso que eu falo, curte boxe, cara, assiste a luta ao vivo no Netflix pra dar aquela força. Só que é o seguinte, tem um lado impressionante ainda nessa luta que a gente não falou. O Jake Paul, ele é focado numa divisão de pesos mais pesados. Ele é um cara alto, de mais de 1,80, bem pesado, e ele flertava com nomes como o Anthony Joshua, Deontay Wilder. Só que o Tank Davis, se você começar a pensar agora, ele tava se preparando ali para definir o cinturão contra uma pessoa de uma categoria mais leve, tava pensando em se aposentar, só que aí o dinheiro falou mais alto, né? A gente tem um confronto explosivo, o cara que atrai audiência pro mundo do boxe, e provavelmente quem luta hoje com o Jake Paul é o cara que ganha mais dinheiro. O cara olhou pro lado e falou assim, cara, vou ganhar muito dinheiro, ou vou botar meu cinturão aqui pra jogo? A escolha foi óbvia pro Tank, né? Ele decidiu olhar pro dinheiro. E eles vão ganhar muito disso, a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes, eu preciso te falar da escolha da cidade. A cidade de Atlanta não foi uma escolha por acaso. Esse State Farm Arena tem uma capacidade para 21 mil pessoas. Numa cidade que tem uma tradição do boxe gigantesca. Foi lá nesse estado que aconteceu uma das maiores lutas da história. Além disso, Atlanta tem uma posição estratégica nos Estados Unidos que facilita o deslocamento tanto da costa leste quanto da oeste. Ela fica meio que no centrinho. Então a expectativa é que a gente vai ter ingressos muito caros, que cheguem a custar até 10 mil dólares cada um. E o timing dessa luta também é perfeito. 14 de novembro, uma sexta-feira, horário nobre para o público americano. É possível se acompanhar da Europa, aqui do Brasil. E, cara, a Netflix aprendeu com a experiência do Jake Paul contra o Tyson e tá preparando para uma demanda muito maior do que o servidor vai aguentar. Uma coisa é certa, cara, quando o Jake Paul luta, o mundo vai parar para assistir. Quando o Gervonta Davis luta, a galera do boxe que curte vai parar para assistir. A gente tem alguns detalhes que ainda não foram divulgados sobre o peso contratado, número de rounds, especulações se será uma luta de exibição. A gente acredita que seja uma luta sim de exibição. Estão falando aí de 8 rounds, de 3 minutos, o peso deve ficar entre 72 e 75 quilos. O Jake Paul vai ter que cortar muito peso para essa luta, para enfrentar o Tank. São categorias muito diferentes. Por um lado, um não se sente confortável no peso do outro. São personas muito diferentes. Cara, vamos falar do dinheiro também, né? Porque o pagamento esperado dessa luta vai chegar em perto aí dos 40 milhões de dólares, que vai ser provavelmente dividido pros dois, né? Algumas pessoas falam que o Jake Paul pode pegar aí 60 milhões do total, enquanto 40 milhões iriam pro Tank Davis, que somaria os ganhos como patrocínio, acordo, a bilheteria do dia, tudo isso. Então, assim, depende muito dos valores e a gente ainda não viu.
Tem gente que tá falando na casa que é dos 40 milhões, outras pessoas falando que é na casa dos 200 milhões. É uma estimativa ainda não confirmada que a gente recebeu. E como se trata de um combate provavelmente de exibição, é uma luta que não será contabilizada nos recordes oficiais. Então, se você entrar num box hack da vida, se você ver o cartel do lutador, isso não vai atrapalhar. É uma luta meio que de mentirinha, né? Você poderia dizer. Alguns falam que vai ser 8 rounds de 3 minutos, outros falam que vai ser 10, mas a gente não encontrou nenhuma informação oficial ainda. Cara, pode ter regras aí atípicas, como o limite de peso para igualar o combate. A gente lembra de uma luta que foi do Floyd Mayweather contra o Logan Paul, o irmão do Jake, que é um grande lutador, né? O cara é muito alto, com um peso muito desproporcional do Floyd. Eles conseguiram encerrar numa negociação de pesos diferentes, que o Floyd conseguiu ainda sair ganhando. Então, assim, as definições finais sobre o peso contratado, duração oficial, ainda tá pra ser concretizado. Mas, cara, a gente vê que o Jake hoje ele luta na categoria dos 90 quilos, enquanto a última do Davis, ele lutou nos 61 quilos. É muito diferente, é uma diferença quase de 29 quilos que a gente tá falando. Então, assim, apesar de tudo isso, os treinadores do Gervonta Davis afirmam que ele pretende trocar a força com o Jake Paul, mas sim utilizar a técnica para neutralizar o tamanho do oponente. É um cara muito maior do que ele. E, cara, a gente não pode deixar de falar também que o Gervonta Davis, ele passou por maus momentos. Agora a gente não sabe a situação real por qual ele aceitou essa luta. Provavelmente foi financeiro. Ele acabou de sair da prisão, ficou 90 dias preso por causa de um crime de agressão contra sua ex-mulher. E assim, não dá pra dizer o que vai acontecer nos próximos meses, como essa luta vai se desenrolar, se vai adiar, se realmente vai rolar. Mas, cara, eu vou assistir. E meu palpite, honestamente, eu acho... Cara, não sei o que eu acho dessa luta, realmente. Porque, por um lado, assim, a técnica do Gervonta é muito superior do Jake Paul. Só que o Jake Paul não é também qualquer otário do mundo do boxe hoje. Ele sabe lutar, tipo, ele não vai entrar ali pra passar vergonha. Não é um Kleber Bambam da ideia, não é um FMS aquele evento. Então, assim, é difícil porque o cara tem 90 quilos. Se ele tiver que cortar muito peso, tiver que cortar pros 78, 79... Cara, eu sou dessa categoria de peso, dos 90 quilos também. Eu sei o quanto é difícil cortar peso, ainda mais que a gente tem um corpo muito parecido. Então... Cara, eu vou dar essa pro Tank, mas eu não me surpreenderia se o Jake Paul ganhasse. Deixe sua opinião aqui embaixo. Eu já fiz um documentário do Gervonta Davis aqui no canal, caso você queira assistir. Basta clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aqui na tela. E a gente vai ter também a luta do Canelo versus Crawford, que eu já fiz um vídeo explicando como que vai ser, onde vai passar essa luta também, pra você se preparar. Vou deixar esse outro vídeo aqui do lado também, pra você ver, você pode escolher qual dos dois você quer ver agora. Tamo junto, um forte abraço e até mais.